Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria, como diz o pastor Júlio, quem está feliz com Jesus? Amém. Impossível não estar feliz com Jesus, né? Mas se acordamos foi por causa dele, porque a graça nos alcançou, porque a graça nos colocou de pé. Se tomamos café, se caminhamos é por causa dele. Aleluia. Glória a Deus. Sem perda de tempo, o texto que foi dado para mim, o tema foi João 7, verso 37, que diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Aleluia. É isso, ó, meu irmão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmão, mas dando glória a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Mas o Novo Testamento, ele nos traz Cadeira para os mais quatro velhos. evangelhos. Cadeira para os idosos. Evangelho sinótico, ou seja, visto pela mesma ótica. Sendo ele Mateus, Marcos, Lucas. Então eles viam pela mesma ótica. Olha, Mateus ele escreve para o povo judeu, apresentando ao Senhor Jesus como rei. E eles não aceitavam como rei, por quê? Porque Jesus era pobre e eles esperavam um rei rico. Mateus também era um improvável, pois ele era um cobrador de imposto. Mas quero dizer que ele não resistiu quando Jesus chegou perto da mesa onde ele estava trabalhando, ele somente olhou e ele deixou tudo e foi seguir a Jesus. Agora ele apresenta Jesus como rei. O povo não aceita, ele apresenta como rei. Nós sabemos que Marcos, ele vai apresentar Jesus para os romanos. Ele vai apresentar Jesus como servo. Para quem? Para os romanos. E os romanos, eles são soldados temidos. E por que os romanos são temidos? Porque eles têm união, meu irmão. Eles trabalham. É um soldado, um segura o escudo, outro segura a espada. Ninguém quer a espada, ninguém quer o escudo. Eles trabalham em união. E o segredo de Roma vencer todas as batalhas é porque eles trabalhavam em união. E sem união é impossível agradar o Senhor. E o trabalho não cresce sem união. Marcos apresenta Jesus como servo. Agora Lucas ele apresenta Jesus como homem perfeito. Aleluia! O homem que toca em leproso, o homem que deixa ser tocado por mulher, que acata protocolo. A mulher chega, vai e toca nele. Ele chega na viúva de Naim, cura, ressuscita aquele menino. Igreja, Lucas ele é o que mais detalha a história de Jesus. Ele vai apresentar para os gentios, para os gregos. Agora João não. Joãozinho é o João, é o que Jesus ama, é o que mais ama também, é o que mais tem intimidade. João ele escreve o seu evangelho no final do século I, onde todos já estão meio desacreditados que Jesus é Deus. Todos apresentaram Jesus de uma forma, mas João não. João ele tem intimidade. João ele não se conforma de entrar no culto e não ter intimidade. João ele não participa de uma ceia sem ele ter intimidade. Ele quer intimidade. Na última ceia, os discípulos estão reunidos à mesa, eles estão preocupados com cadeira, preocupados com lugar, preocupados com posição, mas João não. João quer intimidade. João quer estar perto de Jesus. Agora é sério, porque João tem intimidade. João é íntimo, aleluia. Ele ainda é jovem, mas quando ele vai escrever o evangelho, ele já está velho, porque já é no final do século I. Então ele começa o evangelho, olha que coisa linda. Ele já começa dizendo: no princípio era o verbo, aleluia. E ele vai apresentar Jesus como Deus encarnado, como Deus do passado, Deus criador. Ele vai apresentar Jesus como Deus. Então ele diz: no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era sério, o verbo era Deus. Ele veio para o que era seu, mas eles rejeitaram. Mas todos que o receberam, foi-lhe dado o direito de serem filhos de Deus. Irmão, muitas vezes você se sente
o inimigo está querendo fazer hoje no meio do povo de Deus. Ele não está mais interessado em tirar crente da igreja. Ele quer roubar a minha e a sua identidade. Ele está pouco se importando se você tem carro bom, casa boa, roupa bonita. Ele não está ligando com isso. Ele quer tirar a sua identidade. Aleluia! Mas quem tem intimidade com Deus, quem respeita o seu chamado, ele não perde a sua identidade. Os meninos foram para a Babilônia. Nabucodonosor fez uma estátua e chamaram eles para se prostrar. Mas eu quero dizer uma coisa: quem se prostra aqui em Jerusalém não vai se prostrar na Babilônia. Quem presta culto em Jerusalém não vai prestar culto na Babilônia. Quem canta louvor em Jerusalém não vai cantar em Babilônia. Porque você tem uma identidade. É aqui, é lá fora. Você tem uma identidade. Aleluia. E a identidade é: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Aleluia. João apresenta Jesus como Deus e Ele nos dá uma identidade. Temos uma identidade, aleluia. João também vai apresentar Jesus como Deus, dizendo: 7 eu sou de Jesus. Os 7 eu sou de Jesus. João apresenta os 7 eu sou de Jesus. No Judeus, capítulo 6, verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Irmãos, os judeus não poderiam pronunciar essa palavra eu sou. Não poderia não. Eu missionária, eu pastora, mas eu sou jamais. Porque eu sou o que sou. Diga a Moisés que o eu sou te enviou. Essa palavra ninguém pronunciava, porque estava desrespeitando o nome do Senhor. Estava profanando o nome do Eterno. Não poderia falar eu sou, de jeito nenhum. Mas Jesus vem quebrar os paradigmas e vai se apresentar como eu sou o pão da vida. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele está dizendo: ei, lembra lá atrás, Moisés orou e o pão desceu do céu e maná desceu do céu. Mas o povo comeu e morreu. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Mas quem comer desse pão, quem comer desse pão, nunca morrerá. Aleluia, nunca morrerá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. João 8:12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Aquele que está em mim não anda em trevas. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a coluna de fogo que seguiu meu povo para o deserto. Aleluia. Porque eu sou a luz que ilumina a lavaceira. Oh, irmão, naquele tempo as luzes eram pequenas. Você só enxergava daqui ali com a luz, porque não era uma luz forte como essa. Mas ele está dizendo, Jesus está dizendo: não precisa clarear tudo, deixa que eu guio, aleluia. Basta você enxergar o passo que você está dando, porque o resto eu cuido de você. Oh, glória, eu sou a luz do mundo. Glória a Jesus. João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Oh, irmão, antigamente, no Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia entrar. Somente o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Jesus está dizendo: quando eu subir naquela cruz, quando rasgar o véu do templo, eu vou dar entrada novamente para o homem no paraíso. Jesus está dizendo: lá atrás o homem foi expulso do Éden. Ele caiu, ele pecou, foi expulso do Éden e a porta se fechou. Colocaram 2 querubins ali, a porta se fechou. Mas Jesus está dizendo: eu sou a porta que vou levar você de novo para o paraíso. Eu sou a porta. Quem passar por mim, vai entrar no paraíso novamente. Eu sou a porta, não existe outro caminho. Oh, glória a Jesus. Eu sou a porta. Aleluia. Em João 10:11, eu sou o bom pastor. Irmão, bom pastor, o Salmos 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no original é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Eu quero te dizer, Ele não me faltou. No vale da sombra da morte, Ele não me faltou. O amigo não poderia estar comigo ali no vale da sombra da morte. Ele não me faltou. Não, Ele não me faltou. No dia da angústia não faltou. Eu passava noites e noites chorando, desesperada, mas Ele não me faltou. Pode ter faltado família, pode ter faltado, mas Ele não me faltou. Porque eu sou o bom pastor. Aleluia. Ele é o teu pastor e Ele não te falta. Então eu quero dizer, tem alguém aqui que entrou aqui preocupado
porque eu sou o teu pastor e eu vou te falar. Nos dias das águas turbulentas, ei, eu não deixo você tomar água nas águas turbulentas, não, porque eu sou o teu pastor e eu te conduzo a águas tranquilas. Diz que é santo, diz que é eterno, diz que é o Todo-Poderoso. Oh, glória! Quando ele está dizendo em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está lembrando de Deuteronômio 32, 34. O Eterno diz, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Eu fiz a ferida e eu faço sarar. Irmão, essa prova que você está passando, não se preocupa, Babacê, porque aquele Deus que fere, é Ele mesmo que sara. Que tu está passando é para testemunho, é para que o nome dele seja glorificado, exaltado para todos sempre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Jesus é o único caminho, o resto é atalho. Oh, maravilhoso Deus. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, porque se nós estamos ligados nele, nós vamos dar fruto. Mas tem gente que não suporta a poda, tem vezes que precisa ser podado, né, para dar frutos, mas não suporta a poda, e é aí que ele vai para fora, que ele não resiste à poda. Mas ele está dizendo, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, porque é eu que te alimento, aleluia, você é totalmente dependente de mim. Aleluia. E agora chegando aqui em João 7, nós temos um ritual aqui. É a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos, também chamada de festa da alegria. O pessoal faz barraca em Jerusalém para lembrar do passado, para agradecer ao Eterno as colheitas. E aqui essa festa é a festa da alegria. E ali tem um ritual. No tanque de Siloé tem um ritual. Os sacerdotes, eles pegam um jarro, são 7 dias. Não. Eles pegam o jarro durante 7 dias e eles vão em procissão até o tanque de Siloé. Eles vão em procissão, aí eles trazem essa água e eles vão cantando. Isaías 12, 3. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Porque Siloé ele era um tanque que ele alimentava aquela cidade. Ele era, antigamente, ele fazia parte que Ezequias fez esse túnel ali, esse aqueduto. E ali se formou agora na época de Jesus o tanque de Siloé. E eles pegavam e iam lá, o sacerdote fazia aquele ritual em procissão. Fazia esse ritual em procissão. Aí a palavra diz que no último dia da festa, quando o povo está no apogeu, feliz, alegre, então Jesus ele se põe de pé e diz, isso aí tudo é um ritual que aponta para mim. Porque essa festa aí é uma profecia messiânica. Siloé quer dizer enviado. Aleluia! Então Jesus está dizendo, ei, eu sou o enviado, o verdadeiro enviado está aqui. Aleluia! Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha aqui e beba. Eu não sei, aleluia, qual é a tua sede nesta noite. Eu não sei não sei o deserto que você está passando, mas aceita o convite do mestre nessa noite. Ele está dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Tudo isso aí é ritual. Não precisa mais de água, de orar em água, não precisa mais de buscar mais nada, porque tudo isso aí ficou no passado. Eu sou enviado, eu estou aqui, uma fonte do lado da outra fonte. E mediante a esta história, nós vamos ver 3 histórias que tiveram a sua vida mudada, 3 pessoas que tiveram a sua história mudada mediante a fonte, do lado da fonte. Uma fonte perto de outra fonte. Uma delas é um paralítico de Betesda. Inclusive nesse contexto aqui, eles estão discutindo porque Jesus curara esse homem no sábado. Esse homem está ali há 38 anos. Jesus nem tinha nascido. Esse homem já está ali padecendo. Você imagina, meu irmão, esse homem do lado do tanque, 38 anos, ouvindo história. Ei, alguém chegou aqui e foi curado. Alguém já chegou aqui e já foi curado e eu fiquei. Eu não consegui ir mais uma vez. Ela entrava ano, saía ano. E a perseverança daquele homem. Ele não desistia. Ele perseverava
esperando que um dia ele conseguiria ser curado. Porque o tanque se agitava. O tanque de Betesda, diferente do de Siloé, era água parada. Diz que o anjo descia ali e mexia as águas, e então as pessoas que conseguiam. Betesda significa casa de misericórdia. Mas tem um momento que casa de misericórdia significa vira casa de competição. Por quê? Porque não tinha misericórdia ali não. E aquele homem precisava ser curado, mas não tinha quem ajudasse. E o que é incrível, Jesus ele vai na festa e é sábado. Jesus ele chega nessa festa, porque Jesus ele vai em festa. Só que ele não vai na festa para reparar. Ele não vai na festa para sair falando. Ai, como que estava a igreja, como que não está. Não vai sair para poder ver, ele vai para trabalhar. Ele vai para curar. Ele vai para orar. Ele vai para fazer a obra. Jesus vai fazer a obra. Então Jesus chega ali. Aquele homem está ali, ele faz uma pergunta. Irmão, esse tanque tem 5 alpendres. Quantas pessoas tinha ali que precisava ser curado? Mas Jesus, ele mira aquele homem. Não sei o que Jesus viu naquele homem, que ele foi direto nele. E ali ele faz uma pergunta. Você quer ficar curado? Meu irmão, eu faço uma pergunta. Como que uma pessoa que é aleijado, que está ali há 38 anos paralisado, não quer ficar curado? O que eu entendo, meu irmão, é que tem gente que já se acomodou tanto com a situação que nem busca mais, não está nem aí, tanto faz se for curado ou não, que já não está nem aí mais com a situação. Mas Jesus está fazendo uma pergunta. Você quer ficar curado? Então mergulha. Você quer ficar curado? Então vem aqui, me dá a sua mão que eu vou te ajudar. Aleluia. A palavra diz que ele pega na mão daquele moço e coloca ele de pé. O que é incrível, meu irmão, é que o que Jesus manda ele fazer: leva a tua cama, pega a tua cama, põe nas suas costas e anda. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós somos tão distraídos que a gente esquece de olhar para a cama, de olhar de onde Deus nos tirou. Leva a cama, leva a cama. Muitas vezes, na pastora Betânia, a gente olha para trás, a gente fica desanimado e pensa em desistir. E Jesus está falando: olha para a cama, olha de onde eu te tirei. Dali só eu poderia ter te tirado. Eu estou te mandando, eu estou te curando, eu estou te pondo de pé. Mas pega a cama, coloca lá no canto da sua casa. Porque quando você pensar em voltar para trás, quando você ficar desanimado, você olha para a cama, você olha para a cama e lembra de 38 anos que você passou ali, amarrado, que você passou ali, impossibilitado, que você passou ali, ouvindo história de pessoas que venceram, mas Jesus chegou e te colocou de pé. Só ele sabe de onde ele te tirou, meu irmão. Glória! Mas se eu fosse você, meu irmão, eu já começava da glória, exaltava o nome do Cordeiro, porque nessa vida da noite, te estendendo a mão e te lembrando: olha de onde eu te tirei, olha de onde eu te tirei, olha, dali você não poderia sair, você não conseguiria sair se eu não te tirasse. Nosso problema é que nós não olhamos para a cama, nós esquecemos da onde Ele nos tirou. Aleluia. No dia que você estiver voando, que você estiver se sentindo grandão, você olha para a cama, você olha para a cama, viu, moço? E uma coisa que eu acho bonito que Jesus falou, aquele moço, ele encontra com ele no templo depois, porque tem uma patota aqui, os fariseus, que eles olhavam para ele. Ninguém olhou para aquele moço quando ele estava lá aleijado, não. Ninguém olhou para aquele moço para dar um empurrãozinho para ele cair no tanque, não. Ninguém olhou. Mas no dia que ele pegou a cama e botou nas costas para ir para casa, olharam para a cama. Não olharam para as pernas. Não olharam para as pernas que ele estava curado, não. Olharam para a cama. Você não pode carregar a cama hoje. Você não pode carregar a cama dia de sábado. Na lei de Moisés diz que não pode, mas ninguém o ajudou. Ele está dizendo: se eu posso carregar a cama, eu não sei. Eu só sei que aquele que me curou me mandou carregar a cama e eu vou carregar. Olha, eu sei de uma coisa: eu era aleijado, eu ficava ali, ninguém olhava para mim. Agora que eu estou em pé, vocês estão olhando para a cama? Porque não olha para a cura? Porque não olha para a cura? Então é mais fácil criticar, é mais fácil criticar, aleluia, do que olhar para a cura. Jesus te curou. Irmão, tem uma palavra para você. Pensa de onde Ele te tirou. Talvez você está com um pé na igreja, outro pé no mundo. Olha para a cama, meu irmão. Ele falou para aquele moço: eu te digo uma coisa.
Agora, não pegue mais, não olhe para o mundo, não olhe mais para trás, não volte, não pegue mais, para que não te suceda coisa pior, aleluia. Glória a Jesus. Não olhe para trás, não volte. Labaia, série, Micaia, Labacéia. Deus está dizendo: tem pessoa aqui com o pé na igreja ou o pé lá fora. Está dizendo: olha, não volte para trás, para que não te suceda coisa pior, porque da morte ele já te livrou. Aleluia. Quantos que nem era para estar aqui? Quantos laços de morte o Senhor já quebrou? Não era para você estar aqui, mas você está. Olha para a cama, 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 olha para a cama. Glória a Jesus. E outro moço que eu vejo que ele foi também curado no tanque de Siloé. Esse moço era um cego de nascença. Eita, mas que coisa linda. Os milagres, uma fonte do lado da outra fonte. O enviado chegou, o verdadeiro enviado. Porque a cura não estava ali, na água que os sacerdotes levavam e despejavam sobre o altar. Não, a cura estava no verdadeiro, no Cristo. Então ele chega e tem um cego ali de nascença. Os discípulos vão caminhando com ele, vão andando com ele, vai dizendo para ele, e olha aquele cego, e já logo critica. Ele está assim, quem pecou? Ele ou os pais? Porque não é assim, igreja. Quando alguém vê a gente rolando ali nossos pecados, isso está em pecado. Vê você passando uma prova, uma situação que você ora dia e noite, está em pecado. Eu falo isso porque aconteceu comigo quando eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente terrível. Eu estava dirigindo o círculo de oração e uma pessoa chegou lá em casa e falou assim: às vezes a gente pensa que está agradando a Deus, a gente está não, né? Eu falei: irmão, se você for querer alguém perfeito, você vai chegar, nem o pastor não vai estar lá na igreja, porque perfeito é só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Então, olhando para aquele moço, dizia: quem pegou? Pessoas que andam com Jesus, caminham com Jesus, mas está olhando para o defeito do moço. O rapaz ficava ali esfolando, não fala a idade dele, só sei que ele já era de maior, mas não fala a idade dele. E olha para ele e diz: quem pecou? Foi ele ou os pais? Jesus disse: não, e nem ele e nem os pais pecaram. Ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifeste sobre a vida dele. Ele nasceu assim para que o Eterno seja glorificado na vida dele. Aleluia, louvado seja Deus. Então o que eu acho incrível é que Jesus, ele vai cuspir no chão, fazer um lodo e colocar no olho daquele moço. Por que ele não fez como Bartimeu? Poder ele tinha para chegar e falar para ele: só veja. Ele veria, mas só que aquele moço, ele era um cego de nascença. Ele era um cego de nascença. Quando Jesus ele vai lá, faz um lodo e coloca ali. Aquele homem não tinha retina, não tinha pupila, não tinha córneas, não tinha. Jesus ele faz o lodo, ele faz o barro. Ele está lembrando da criação. Ei, ele está lembrando que ele é o Deus da criação, que ele cria do nada. Na bactéria ele cria do mal. Ele está lembrando. Por quê, irmão? Por que esse texto está dizendo que ele não fala, dá simplesmente uma ordem? Porque João está apresentando ele como Deus, e como Deus Criador. Ele está lembrando lá atrás, quando ele e o Pai colocou a mão no barro e fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, quando ele faz o lodo, coloca no olho daquele moço, ele coloca ali, ele está formando as córneas, ele está formando pupilas, ele está formando os cílios, ele está formando o olho. Sabe o que é incrível, meu irmão? Porque tem vezes que você tem que andar pela fé, porque ele põe aquele lodo nos olhos do moço e fala: vai e se lava no tanque de Siloé. E aquele moço sai andando, ele sai esbarrando. Alguém olha e fala assim: mas ele não está enxergando nada. Só que ele tem uma palavra, ele está caminhando mediante a uma palavra. Muitas vezes você pode não estar vendo nada, mas você está obedecendo uma palavra que você recebeu lá atrás. Está esbarrando, bate aqui, bate ali, mas ele vai perseverando. Eu tenho que chegar, porque se eu chegar lá, aquele moço que nem sabia quem era, aquele homem que fez lodo e botou no meu olho e mandou eu caminhar, ele está caminhando mediante a palavra do Senhor Jesus. Ele vai, e quando ele se lava no tanque de Siloé, ele fica curado. Você, meu irmão,
Muitas vezes você pode não ver na vassoura, Rose, você pode não ver o que está acontecendo, missionário, mas Deus está dizendo que Ele lançou uma palavra na tua vida e é para você caminhar mediante essa palavra. Se Ele mandou tu falar, tu fala, varão. Se Ele mandou tu abraçar, tu abraça. Não estou vendo nada acontecer, meu Senhor, não estou vendo nada, mas caminha sobre a palavra, porque aquele que te deu a ordem é maior do que tudo. Você não está vendo nada, mas Ele te deu uma palavra. Vai, caminha mediante esta palavra. Aleluia. Se lavou, limpou a visão espiritual. Ele está dizendo: amplia a tua visão espiritual, mulher. Na vassoura, o teu chamado aqui na terra é grande. Lá vai a sério. Muitas vezes tu olha e fala: mas não está acontecendo nada. Será que aqui vai dar certo? Será que assim vai dar certo? Ele está dizendo: caminha na vassoura mediante a palavra que eu te dei. Só confia. Lá vai. Abre o teu olho espiritual. Lava, porque a porta está aqui hoje. Estava séria. Abre o teu olho espiritual. Deus é contigo. E grande na sua obra na tua vida. Olha para a Ele contempla o teu esforço, mulher. Ela vai, decai, ela baceia, ela vai. Ele contempla o esforço que tu faz, a caminhada, mesmo às vezes cansada, mas tu está dizendo: eu vou, porque eu tenho uma palavra. Glória a Deus. O moço já saiu evangelizando. Engraçado que os mesmos fariseus agora veio para esse moço. Espera aí, ninguém me via quando eu estava cego. Agora estão me perguntando se sou eu aquele moço que ficava ali mendigando, pedindo esmola. Os mesmos fariseus criticando o moço, o cego. Foram chamar até os pais dele. Os pais dele chegou lá: olha, que ele é nosso filho, a gente sabe. Que ele era cego também a gente sabe. Mas quem curou também a gente não sabe não. Então pergunta para ele, porque ele já tem idade. Então ele fala: foi um homem chamado Jesus. Ele já saiu evangelizando. Muitas vezes a gente recebe bênção, tem vergonha de testemunhar. Aquele moço já saiu evangelizando. E falaram para ele: olha, esse homem deve ser pecador. Se ele é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu estou vendo. Eu era cego e agora eu estou vendo. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei. Aí o cego começa a pregar. Fala assim: desde a antiguidade nunca se ouviu falar que alguém abrisse o olho de um cego de nascença. Né? Nunca se ouviu falar isso não, que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Mas esse aí me abriu os olhos. Aí os fariseus expulsaram o evangelista do templo. Porque é assim, irmão, para se alegrar com a nossa vitória tem poucos, meu irmão. Tem poucos. Só que quando ele estava ali mendigando, ninguém olhava para aquele moço. Eu acho um exemplo nesse moço. Um exemplo, porque ele caminhou mediante aquela palavra. Ele não estava vendo nada, mas ele sabia o que ele recebeu. Ele sabia que a vida dele não mudaria se não fosse o Senhor. Aleluia. Outra é a mulher samaritana. A mulher de Samaria, uma mulher que não tinha nome, uma mulher que, se fosse nessa época, alguém já olharia para ela, né, com olhar, porque ela já tinha 6 maridos. Então, mas a Samaria, Jesus não poderia entrar. Jesus, ele entrou naquela Samaria porque os samaritanos, vocês sabem, eram um povo sem identidade. Um povo misturado, que foram levados cativo pelo rei da Síria. E o rei da Síria, ele tinha uma política de misturar os povos. Então aquele povo era um povo misturado. Os judeus não passavam. Mas eu quero dizer que diante de Jesus, as nossas diferenças somem. Aleluia. Quem está querendo passar em Samaria é Jesus. Muitas vezes você fala: vou evangelizar aquela pessoa ali que vive nas drogas. Vou evangelizar aquela pessoa ali que está na prostituição. E alguém chega e fala: não, aquilo ali não tem jeito não. É alguém falando da nossa Samaria. Mas ai de nós, se Jesus não tivesse entrado na nossa Samaria. Jesus disse: é necessário passar por Samaria. Tinha outros caminhos, mas Jesus quis passar ali. Porque naquele dia ele sabia que ele teria um encontro com uma adoradora. Aleluia. Jesus entra em Samaria. Jesus está diante do lado do poço de Jacó. Ah, meu irmão, ele tem 11 discípulos, porque um fica aí para relatar o evangelho. 11 discípulos ele manda para Sicar, para buscar comida.
eles vão buscar comida. Os discípulos que andam com Jesus, que caminham com Jesus, que dormem junto com Jesus, só que eles entram em Sicar, não fala uma palavra, não fala nada, não prega, não fala nada. Por quê? Eles entram ali e ainda se saem dali orgulhosos por não ter se misturado. E o nosso mal é esse. Nós queremos lugar grande, nós queremos falar de Jesus, mas só se for na igreja, lugar grande. Mas no lugar pequeno, não quer. Em Sicar, na cidade dos bêbados, ninguém quer falar. Na bactéria, na comunidade, ninguém quer falar. Na basura e na não quer falar, na comunidade não. Eles entraram em Sicar e voltaram. Quando eles chegam, Jesus está ali conversando com a mulher samaritana. Bastou alguns minutos de conversa com aquela mulher e ela já larga até o cântaro e sai evangelizando. Todo mundo que ela encontra, ela já vai falando. Ninguém falava com ela, ela saiu pregando. Ela chegou tipo, falando na prostituição, ela chegou e já saiu uma missionária. Por quê? Porque a fonte estava do lado da outra fonte. É fonte superior do lado da fonte inferior. Ela tinha sede, ela foi somente buscar água, mas ela encontrou a fonte que matou a sede. Ele pede água para ela. Ela fala, mas tu sendo um judeu, ainda recrimina, vai me pedir água? E Jesus, mas se tu soubesse, quem é que está pedindo água? Você que me pediria essa água. É você que me pediria e eu lhe daria de uma água que tu nunca mais teria sede. Oh, aleluia. Então, meu irmão, eu não sei qual é o seu deserto nessa noite. Não sei, mas eu sei de uma coisa. Os céus em hebraico significa Shamaí. Shamaí significa lá tem águas. Então, se o teu casamento está deserto, você pode pedir água, que o Pai tem fontes de água para te dar. Venha e beba dessa fonte nessa noite. Jesus é essa fonte e Ele está aqui te perguntando, qual é a tua sede? Aleluia! A tua sede é de ficar curado como do paralítico? A tua sede é de enxergar como do cego? A tua sede é da mulher samaritana? Ela saiu jorrando, irmão, onde ela passava a dizer, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Cristo. Alguém que falou tudo da minha vida, eu encontrei Ele falou tudo da minha vida. Venham. E quando eles chegaram até Jesus, uma multidão. Jesus olha aquela mulher vindo com uma multidão, ele fala para os discípulos, vocês estão dizendo que falta ainda 4 meses para a colheita? Eu digo para vocês, os campos brancos já estão. É tempo de aleluia. Vocês não colheram. Glória a Deus, aleluia. Porque quem semeou foi a mulher. Quem semeou foi a mulher samaritana. A mulher sem valor que saiu jorrando. Não fique com essa fonte só para você, meu irmão. Não fique com essa fonte só para você. Tu que já bebeu